Olá, estudante! Está tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Adonias Novaes, da disciplina de Ensino Religioso. E nessa aula vamos conversar sobre um tema muito atrativo: lideranças religiosas. Quero começar essa aula citando uma frase marcante de um grande líder: ninguém nasce odiando outras pessoas pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Você talvez tenha ouvido citar essa frase em outra aula. Ela é atribuída ao grande Nelson Mandela, um ícone mundial na luta contra o racismo. Bem, essa citação foi só para aquecer os motores. Lembro que é fundamental você registrar a sua presença, usando esse QR Code que vai aparecer em sua tela com o seu celular. Combinado? Antes de prosseguir, vou passar algumas informações importantes aos professores e às professoras, meus colegas de profissão que estiverem nos assistindo. Esta aula foi pensada para os anos finais do ensino fundamental e se apoia na seguinte habilidade: reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes tradições religiosas. E o código da habilidade, você já pode visualizar também aí na tela. O objetivo da aula consiste em levar o estudante a refletir sobre a importância dos líderes religiosos, não apenas no interior das diversas religiões, mas também na esfera social. Muito bem, apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Caro aluno ou cara aluna, você já refletiu sobre o sentido da palavra liderança? Ou sobre o sentido da palavra líder? O que significa ser um líder em seu entendimento? Líder, liderança ou em inglês, leadership, são palavras que fazem parte do nosso cotidiano. Mas é interessante considerar que nem sempre as pessoas entendem bem o que faz ou o que deve fazer um líder. E pergunto a você, será que todos são líderes? E ainda, um líder nasce líder ou ele é formado líder ao longo da sua vida? Vamos iniciar a nossa aula definindo o conceito de liderança, que será necessário para que possamos entender o papel do líder. Bem, vamos começar com a definição da palavra liderança. Para nos ajudar a seguir em frente, vou apresentar a você uma definição sucinta, bem objetiva, mas muito didática. Liderança pode ser entendida como a arte de influenciar pessoas. Liderança significa influenciar pessoas a atuarem em conjunto em favor de um objetivo ou de objetivos comuns a fim de alcançá-los. Vale considerar também algumas palavrinhas que estão ligadas ao conceito de liderança, isto é, são palavras que guardam relação com a noção de liderança, nos ajudando a compreendê-las. Uma dessas palavras é gestão. Esta palavra é muito utilizada nos meios empresariais e executivos. Ela vem de uma palavra latina, gestione, significa o ato de gerir. Está ligada à ideia de trazer luz, produzir, criar, administrar e executar. Exercer a liderança é, num certo sentido, um pouquinho de tudo isso. Administrar, gerir e também organizar pessoas e coisas. Mas atenção, liderança é um conceito muito amplo que se aplica em diversos contextos. Não é um conceito que se usa exclusivamente no ambiente de empresas ou com altos executivos que trabalham em megas empresas e corporações. O ser humano pode ser líder ou exercer a sua liderança em várias esferas, da vida familiar, no esporte, no trabalho e, claro, na religião. Podemos dizer assim que liderança tem que ver comigo e com você também. Agora estamos chegando a um ponto super interessante, que a liderança religiosa, ela é muito importante. Talvez você possa indagar, professor, mas por que liderança religiosa é importante? Já respondo. O líder religioso pode ser alguém que está à frente de uma comunidade de fé, ou não necessariamente alguém que está liderando um grupo, mas que se torna uma espécie de referência espiritual em sua religião. Desse modo, podemos falar de líderes religiosos marcantes, respeitados, inclusive até mesmo para além das suas próprias religiões. Já vou dar 2 exemplos inspiradores, mas antes eu quero reforçar para você
a importância do registro da sua presença por meio desse QR Code que aparece em sua tela. Não deixe de fazer o registro utilizando-se do seu celular. Prosseguindo, são exemplos de líderes inspiradores. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King. Dentre tantos outros que poderiam ser mencionados, Martin Luther King é um exemplo interessante de um líder religioso. Assim, vamos falar um pouquinho sobre a sua vida e obra. Ele foi um grande batalhador em favor da superação do racismo nos Estados Unidos pelos idos da década de 1960 e chegou a receber o Nobel da Paz em 1964 por ter combatido a desigualdade racial sem o uso da violência. É dele aquela famosa frase: "Eu tenho um sonho". Essa frase foi proferida quando ele proferiu um marcante discurso na Grande Marcha sobre Washington em 1963. Vamos ver um trechinho? Vamos assistir esse vídeo. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Discurso lindo, não é verdade? Esse foi um discurso que, sem dúvida, entrou para a história. Martin Luther King Jr. era um pastor batista norte-americano que, com sua luta contra o racismo, tornou-se um símbolo desta luta e da paz. Ele é um exemplo de um líder religioso que influenciou para além do contexto religioso. Toda a sociedade norte-americana e, de certo modo, o mundo todo foram impactados por sua luta. Outro líder muito inspirador foi Mahatma Gandhi. Você já ouviu falar dele? Gandhi foi um pacifista, advogado e religioso hindu, com reconhecimento internacionalmente por seus esforços em fazer da paz e da independência da Índia, que em seu tempo era uma colônia britânica. Sim, pessoal, lembrando que hindu é quem pratica a religião do hinduísmo, ok? O hinduísmo é uma religião muito forte na Índia, com muitos seguidores. Gandhi esteve à frente de passeatas, jejuns e retiros espirituais que foram usados como forma de protesto contra a violência. Podemos dizer que essas foram as suas armas. Viu que legal? Como é interessante perceber a contribuição e o impacto de líderes religiosos, tanto para os seguidores da própria religião, como para o restante do mundo. Esses líderes aqui citados como exemplos, é claro, os líderes religiosos no geral, oferecem importantes contribuições e não devemos deixar de mencionar a contribuição direta para os seus liderados,
no interior da religião. O líder religioso é, geralmente, aquela pessoa que ouve, abraça, aconselha, ajuda em circunstâncias difíceis da vida, acolhe, ensina e motiva. Os líderes religiosos são muito importantes na vida de muitas pessoas. Por vezes, essas pessoas nos marcam muito, inclusive deixando em nossa memória lembranças preciosas de ensinamentos valiosos, ajuda em momentos críticos de nossa vida e de exemplo pessoal. Nisso podemos ver a importância dessas pessoas. Elas permanecem para nós como uma verdadeira inspiração. Estes exemplos e tantos outros que poderíamos dar, ilustrando a importância do papel da liderança religiosa, é claro, não devemos jamais deixar de considerar a contribuição daqueles líderes religiosos que são anônimos, que não dispõem de toda essa visibilidade, mas que são absolutamente importantes e relevantes na vida de muitas pessoas. Esse tipo de líder atua em igrejas grandes e pequenas, terreiros, sinagogas e em diversos outros espaços religiosos, oferecendo abrigo, escuta atenta e acolhimento, além de se colocarem em geral como ensinadores. Bem, dito tudo isso, agora vamos para um exercício em nossa aula. Bora lá? A questão é o seguinte: o líder é muito importante em qualquer segmento, inclusive o religioso. Considerando isto, escolha ao lado qual a opção que define corretamente o papel do líder. Opção A: impor um projeto sobre as pessoas a fim de que elas o executem. Opção B: influenciar as pessoas a desenvolverem um projeto. Opção C: controlar sozinho um projeto buscando desenvolvê-lo por conta própria. E opção D: conta com as pessoas, mas não dar espaço a elas. Agora vou dar a vocês 15 segundos para pensar e fazer a sua escolha. Vamos lá? Bem, se você escolheu a opção B, acertou em cheio. As outras opções são incorretas e não definem o real papel de um líder. O líder não impõe, ele inspira. Um líder não controla tudo sozinho, pois confia e delega responsabilidades e participação aos seus liderados. E por fim, um líder que é líder mesmo, se conta com as pessoas do projeto, concede a ela espaço para trabalhar e dar a sua contribuição. Agora, vamos à nossa revisão. Este também é um momento importantíssimo em nossa aula, ok? Nesta aula, buscamos entender o conceito de liderança e a sua importância, ficando claro para nós que liderança se confunde com inspiração. Observamos que há palavras importantes que estão relacionadas ao conceito de liderança, como gestão e administração. E ainda, podemos considerar 2 exemplos marcantes de líderes religiosos que marcaram seu país, seu tempo e o mundo inteiro. Esses líderes que mencionamos foram Martin Luther King e Mahatma Gandhi. Dito isso, caminhamos para a nossa conclusão. Não posso concluir esta aula sem deixar de agradecer a você por ter ficado até o final. Não deixe de registrar a sua presença por meio desse QR Code que aparece em sua tela. E lembre-se sempre, mesmo distante, nós estamos juntos. Um forte abraço do professor Adonias.